comunidade brusquense, vereadores, vereadora, presentes, imprensa. Confesso que relutei bastante para fazer essa fala de hoje, quando fiz uma experiência em dezembro. Relutei porque foi uma experiência que fui eu que fiz, né? E aí isso pode, sempre pensei assim, isso pode não pegar bem falar isso na tribuna. Mas me pediram que eu falasse essa experiência, e mesmo à época eu entendia que podia não ser compreendido. Houve há uns 15 dias insistência para que ela fosse contada, para que pessoas percebam que é possível fazer experiências semelhantes. Então eu queria dizer, para quem está ouvindo, que na semana que vem, Pipoca, não parece ter só 59,5, mas vou fazer 60 anos, então eu não necessito mais daquele elogio, né, de dizer, olha, ele foi lá e falou essas coisas, porque ele precisa de elogio, porque a gente não precisa mais disso, né? Depois de uma certa idade, a gente faz as coisas, como eu já fazia desde a época da juventude, por fazer, né? Pelo prazer de fazer e pelo prazer de estar envolvido sempre com trabalhos na comunidade. Então eles me incentivaram a fazer essa experiência, todo mundo está curioso, mas não é nada excepcional não é nada excepcional. Ou é, né? Ou é, depende de como a gente enxerga isso. Tem muita gente que usa a bicicleta para o esporte, muita gente usa a bicicleta para lazer, muita gente usa a bicicleta para exercício, e muita gente usa a bicicleta no dia a dia, né? Eu aprendi isso há uns 2 anos e pouco. Então eu gostaria de passar aqui algumas imagens, e gostaria também dessa compreensão do porquê estou fazendo isso, de uma viagem que fiz no dia 25 de dezembro. Eu quero aqui, antes de falar ainda, repetir. Faço isso para que as pessoas percebam que qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, pode fazer isso. Cada um, claro, dentro das circunstâncias, dentro da sua possibilidade, ou coisas semelhantes, menores, ou gente que consegue fazer muito mais do que isso. E isso é que está faltando numa sociedade que trabalha que nem maluco, que corre que nem doido, que não para mais para pensar, que não se cultiva mais, que não se percebe mais, que não percebe mais a natureza, que não percebe mais a vida sadia, porque a gente vive dando respostas por causa do vizinho, dando resposta muitas vezes por causa da família. A gente tem vergonha, medo de fazer aquelas coisas que são tidas e ditas como não são coisas normais. Então eu gostaria de que a gente fizesse essa reflexão. Essas imagens são dessa viagem de 400 quilômetros de pedalada de bicicleta até a cidade onde eu nasci, Araranguá. Então eu pediria que fosse apresentado, inclusive o Dejaí se mexeu ali, eu vou tomar liberdade, porque o Dejaí disse, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Porque aí ele lembrou, eu vou tomar a liberdade de dizer de pessoas que, às vezes, na altura do exercício, batem a bota. Tenho certeza que se um caminhão tivesse passado por cima da minha bicicleta, seria notícia, né? Mas como não aconteceu nada, e as coisas, né? E as coisas boas custam, né? Custam a sair, porque quando é desgraça, né, Beck? Todo mundo sabe, a fofoca corre. Quando é uma coisa legal, e eu não digo isso aqui porque fui eu que fiz, porque aqui, essa experiência tem um monte de gente fazendo aí, nesse vale europeu, que é nosso próximo aqui, né? Por exemplo, a Europa está aí, até o ano 2020, com 70 mil quilômetros de ciclovias que vão ligar 43 países. E nós aqui, quando a gente fecha, por exemplo, a Avenida Afonso Carlos Renault, um berreiro, né? Porque não dá para chegar de carro no centro, que aquilo incomoda, porque nós somos acomodados, nós temos medo de mudança, e o mundo vai e nós vamos ficando. Então a gente tem que ter coragem de fazer essas reflexões difíceis, e que a gente pode mudar muitos os hábitos da gente, os costumes da gente, a rotina da gente, que vai fazer
com toda certeza, muito bem para a nossa saúde. O estresse, muitas vezes, ou sempre, vem dessa repetição de coisas, do não parar mais. E eu entendo também que uma Câmara de Vereadores, um vereador, um político, ele deve estar mexendo com essas coisas. Agora nós estamos aí nessa história toda de domingo, vai acontecer, não vai acontecer, e às vezes a gente fica tão grudado nisso, que é também importante, e a gente esquece também de viver o nosso dia a dia. A gente é vereador, mas a gente é gente também. A gente é político, mais propriamente dito, diretamente, mas nós somos gente também, somos seres humanos. E as pessoas que estão, entre aspas, do outro lado também são políticas e também são seres humanos. E a gente, como político, ou como seres humanos, ou como seres políticos que somos, a gente deve trabalhar todas as dimensões da vida da gente. Essa dimensão da ação mais política, pode ir repetindo, né, Rafael, não tem problema, dessa ação mais política, como também dessas ações que também são políticas, nas entidades que a gente participa e assim por diante. Então eu gostaria de estar colocando isso, né, para instigar as pessoas a fazerem essa experiência. Comece andando na cidade, depois vai até a cidade vizinha, e depois vai se arriscando mais. Quem vai daqui até o trevo de Itajaí, que dá 30 quilômetros, né, vai depois esticando isso. E aqui apareceu algumas imagens, uma vez fiz a experiência de ir daqui até Perequê, tirando fotos de flores pequenas, que estão do lado da estrada, que a gente passa de carro, não vê as grandes, imagina as pequenas. E são essas coisas que dão força para a gente, são essas coisas que nos dão energia que a gente vai perdendo muitas vezes no dia a dia, nos nossos debates, nos nossos embates, nas nossas conversas, e isso a gente tem que sentir que essas coisas são necessárias, são fundamentais para a gente viver também. Então, são essas imagens que eu queria partilhar, lembrando que é um esforço de dizer que isso é possível na vida, né, de cada um de nós que está aqui, de cada um que está assistindo pela TV, que está sentado aqui no plenário, os vereadores, enfim. E aí vai um convite que foi pedido pelo fórum, os dois que foram comigo, né, de Tijucas para frente, que eu fui um dia até Perequê, depois de Tijucas para frente, foi o Cristiano Cunha e o Edson Hoffman, mostrando que mesmo com as diferenças políticas que também nós temos, os três que fomos, é possível a gente caminhar junto, com respeito, mesmo às vezes a gente, né, sendo um pouco mais duro, né, mas é possível a gente fazer isso. Aliás, é o grande desafio do nosso país hoje. No domingo, dia 17 de abril, agora, com a saída do SESC, às 9 horas da manhã, tem um passeio, né, ciclístico promovido pelo Fórum da Bicicleta. Então o pessoal do Fórum fez o pedido para fazer, né, esse convite. E queria, né, para encerrar, fazer esse convite para a comunidade brusquense para participar, né, desse evento. E para encerrar, para a gente refletir, dos 38, só para a gente, né, não perder também esse costume de fazer uma reflexão sobre o momento, dos 38 deputados que estão julgando o impeachment, né, 35 estão sendo indiciados por corrupção, que são a favor do golpe, no meu entender, né? E dos outros, que são 25 que são contra, 2 são indiciados, né? Então talvez isso nos ajude a gente também pensar assim que muitas vezes não é nem 8 nem 80, né? A gente tem que refletir sempre os dois lados. Senhor presidente, era isso, mas reforço o convite aí o pessoal de domingo 9 horas levantar, né, e dar uma pedalada, que vai fazer muito bem, pedalada de bicicleta, porque as outras pedaladas todos os governadores também fizeram, né? Então a gente também tem que estar atento. Obrigado, senhor.